Fala pessoal, beleza? Então aqui é a nossa segunda aula de direito tributário, tá? Iremos falar agora um pouco sobre os tributos em espécies. Então todos aqueles conceitos gerais que nós vimos na aula anterior, nós iremos agora destrinchá-los, tá bom? Vamos tentar entender o que é um imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria, o que é uma contribuição social, tá bom? O que são os impostos residuais, quem tem competência para quê? Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje e agora, e hoje ainda, resolveremos diversas questões aqui para te auxiliar na fixação do conteúdo e você arrebentar na prova de tributário para o exame de ordem. Tá bom, pessoal? Um abraço. Vamos lá, vamos seguir aqui então para a nossa aula sobre tributos em espécies. Compartilhar aqui com vocês aqui a tela. Deixa eu ajustar aqui. E vamos embora. Pessoal, esse aqui é um tema bastante recorrente e é um tema também de base que vai servir para que vocês acertem diversas questões de outros temas, tá? Porque de nada adianta nós falarmos de lançamento tributário se você não sabe nem qual é a espécie do tributo em que vai ocorrer o lançamento, tá bom? Então agora nós vamos tratar de cada uma daquelas espécies tributárias, daquelas 5 espécies tributárias que nós falamos de maneira geral na aula passada, tá? Vamos embora então. E a primeira delas é o imposto, tá? O imposto, como eu havia dito na aula anterior, ele é um tributo não vinculado, tanto quanto à arrecadação, tanto quanto à hipótese de incidência dele, tá bom? Então, por isso que o artigo 16 do CTN, do nosso Código Tributário Nacional, vai dizer que, olha, o fato gerador do imposto é uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, ou seja, aqui torna ele não vinculado. Como nós havíamos falado na aula anterior, tá? O imposto ele é o tributo não vinculado por excelência, tá? Ele nem se vincula quanto à hipótese de incidência, nem se vincula quanto ao destino da arrecadação. Em outras palavras, o Estado basta criá-lo e começar a cobrar, não precisa realizar nenhuma atividade, não é vinculado quanto à hipótese de incidência. E de outra forma, o Estado recolheu o dinheiro, ele pode utilizar onde ele quiser, não é vinculado quanto ao destino da arrecadação. Beleza, pessoal? Vamos lá. Se o contribuinte pratica o fato gerador, este, ou seja, o contribuinte, deverá arcar com a sua tributação. O Estado nada tem a obrigação de devolver especificamente nada, ou seja, o Estado não precisa realizar aquela contraprestação que, por exemplo, nas taxas, ele precisa realizar, tá? Vamos lá. As competências para a instituição ou criação do tributo são as seguintes. A competência federal da União, né, estão previstas lá no artigo 153 e 154 da Constituição Federal. As competências dos estados para a criação dos tributos estão previstas lá no artigo 155 e dos municípios na parte final do artigo 156, tá? Vamos embora aqui então. Professor, a gente poderia aprender um esquema para definir qual tributo é de qual ente federativo? E a gente tem um esquema aqui, pessoal, bem legal, tá? Deixa eu botar isso aqui embaixo. Vamos lá. Bem legal, vamos lá. Nós temos um esquema para definir quais impostos são de quais entes federativos. Então, temos impostos que são da União, certo? Que nós já aprendemos. Eu tenho os impostos que são dos estados. E eu tenho os impostos que são dos municípios. Municípios, tá? Beleza? Vamos lá. Quais são os do município, professor? Os do município são todos aqueles relacionados a imóveis e serviços. Quais são? Vamos lá. O primeiro deles, relacionado a imóvel. Todo ano você recebe esse carnezinho na sua casa. É o IPTU. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. A competência para criar o IPTU é do município, tá? Outro relacionado a imóvel,
o ITBI, que é o Imposto Transmissão de Bens Imóveis, tá? Toda vez que você vai vender ou comprar imóvel, você paga esse imposto que é relacionado à transmissão da propriedade dos bens imóveis, tá? E como eu falei, são imóveis mais serviços, nós temos aqui por último o chamado ISS, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Também chamado, pessoal, cuidado, tá? Algumas questões ele traz essa sigla aqui, ó. ISQN, tá? Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Tanto faz, ISS ou ISQN são a mesma coisa, tá? Então, são essas três espécies tributárias, esses três impostos, tá? Que fazem parte da competência, olha os termos técnicos, três impostos que fazem parte da competência do município, tá bom? Vamos agora para os estados. Os estados, nós temos o mais conhecido de todos, né, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Nós temos o IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, e nós temos o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Morte e Doações. Tá? Esse último aqui é aquele tributo que sempre que você for doar um bem, você vai ter que pagar, na verdade, o donatário vai ter que pagar esse tributo, ou sempre que houver transmissão por meio de herança, é recolhido também esse tributo, tá? Esse imposto, tá bom? Vamos lá. Professor, e os da União, então? Os da União, nós temos aqui um mnemônicozinho bem legal, que vocês nunca mais vão esquecer os tributos da União. Tá? Nós vamos colocar aqui. P, E, R, I, T. Ó, nós temos aqui o perito, tá? Os impostos da União. A União é perita em cobrar impostos. Meu Deus do céu, que dificuldade de colocar isso aqui. Vamos lá. A União é perita em cobrar impostos. Tá, quais são os impostos, professor? Nós temos o IPI, Imposto sobre Propriedade Industrial. Nós temos o IE, Imposto de Exportação. Nós temos o IR, Imposto de Renda. Nós temos o II, Imposto de Importação. Nós temos o ITF, Imposto Territorial. Opa, F não, perdão. R, Imposto Territorial Rural. E nós temos o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Então, esses aqui são os impostos de competência, os impostos regulares de competência da União, tá bom? Além desses, para a União, nós temos ainda mais os chamados. Nós temos ainda mais. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Nós temos ainda, para a União, nós temos o Imposto Residual da União. Nós temos o Imposto sobre Grandes Fortunas. Sobre grandes fortunas, tá? Então, no que tange a impostos, essa aqui é a divisão de competência de todos os impostos, tá? Municípios, estados e União. Professor, e o DF? O DF, o Distrito Federal,
o DF, ele acumula todos do município e todos dos estados, tá? Então, o DF ele tem competência para ICMS, para IPVA, para ITCMD, para IPTU, para ITBI e para o ISS ou ISQN, tá bom? O DF ele vai acumular as competências tanto dos estados quanto dos municípios, tá bom, pessoal? Não errem coisa fácil, tá? Tirem foto disso aqui, anotem, façam um esqueminha. Com certeza vai cair uma questão na prova de vocês a respeito de competência tributária dos impostos, tá bom? Vamos embora, então. Vamos lá. O nosso primeiro imposto aqui, que nós vamos tratar, é o chamado Imposto Residual da União, previsto lá no artigo 154 da Constituição Federal, tá? Primeira característica dele, olha só, ele é instituído por meio de lei complementar, tá? Cuidado com isso aqui, tá? Nós vimos, na verdade, na aula anterior, que a regra para a instituição de impostos é lei ordinária, mas existem algumas exceções que serão instituídas por meio de lei complementar. A primeira exceção é essa aqui, é o Imposto Residual da União. O inciso 1 é o Imposto Residual da União e o inciso 2 é o Imposto Extraordinário Guerra, tá? Cuidado para não confundir, porque a hipótese, o fato gerador desses impostos são totalmente diferentes. Então, tem o Imposto Residual da União. Primeiro, precisa de lei complementar. Os impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, no artigo 153, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculos própria dos discriminados nessa Constituição. Então, para que eu crie o imposto residual da União, primeiro, tem que ser criado por lei complementar. Depois, eu não posso criar o mesmo imposto previsto no artigo 153, ou seja, impostos que têm o mesmo fato gerador do artigo 153. Depois, ele não pode ser cumulativo. Não pode ser, não, olha aqui o não pode ser cumulativo. Professor, o que é essa cumulatividade? Essa cumulatividade é... Deixa eu ver como é que eu explico. Lembra do exemplo da fábrica na aula passada? A fábrica fabricou um veículo, vendeu para a concessionária vendeu para o consumidor. Em cada cadeia produtiva daquela, incide um tributo, incide um imposto, certo? O mesmo imposto vai incidindo em cada cadeia produtiva. Se, por exemplo, prestem atenção aqui, tá? Se, por exemplo, eu fabriquei um veículo e esse veículo custou 10 mil reais, certo? Eu, fábrica, vou recolher o tributo em cima de 10 mil reais. Imagina que o tributo é de 1%. Então, eu vou recolher 100 reais, certo? Recolhi 100 reais e vendi o carro para a concessionária. A concessionária vai lá e vende o carro por 15 mil reais. Ela vai recolher também 1%, certo? Então, ela vai recolher 150 reais e vai vender para o consumidor. Total de imposto recolhido nessa cadeia, 100 reais da fábrica, mais 150 da concessionária, 250 reais de imposto. Esse exemplo que eu dei, é um exemplo de tributo cumulativo, ou seja, em cada cadeia eu tenho que pagar ele novamente, tá? Quando ele é não cumulativo, eu pago lá na fábrica os 100 reais. Quando eu for pagar os 150 na concessionária, eu desconto os 100 reais que foram pagos. Então, eu pago só a diferença, 50 reais. E no final eu vendo ele para o consumidor. Total de tributo recolhido nessa cadeia de produção, 150 reais. 100 reais na fábrica e na concessionária eu iria pagar 150, mas eu faço desconto dos 100 reais que já foram pagos, vou pagar apenas 50 reais, tá bom? Então, esse segundo exemplo é um exemplo de tributo não cumulativo. Você vai descontando ele a cada cadeia, a cada venda e revenda, a cada etapa da cadeia produtiva, tá? Então, o imposto residual da União, primeiro, ele precisa ser criado por lei complementar. Depois, ele tem que ser não cumulativo. Depois, ele não pode ter o mesmo fato gerador daqueles tributos lá do artigo 153, que são esses aqui, ó. Que são esses aqui, tá? Todos esses aqui estão previstos lá no artigo 153, tá bom?
Não pode ter o mesmo fato gerador e nem a mesma base de cálculo, tá bom? Beleza? Tranquilo isso aqui? Gravem lei complementar, tá? Imposto residual tem que ser por lei complementar. 2. O imposto extraordinário guerra, que é o do inciso 2º, tá? Imposto extraordinário guerra. Primeiro, ele não precisa de lei complementar, tá? Nós não vemos essa exigência aqui de lei complementar, então não precisa. Então esse imposto ele vai ser instituído na iminência ou no caso de guerra externa, serão instituídos impostos extraordinários compreendidos, aqui eu quero que vocês prestem atenção, compreendidos ou não compreendidos em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessadas as causas da criação. Então, estamos em iminência de guerra ou estamos em guerra, a União é autorizada a instituir os impostos extraordinários. Esses impostos extraordinários, eles podem ter o mesmo fato gerador daqueles impostos que são compreendidos na competência da União. Quais são eles? Aqueles lá do artigo 153, certo? Do 153 da Constituição Federal, ou que não seja compreendido na competência da União. Ou seja, eu posso colocar um fato gerador de um IPVA, que é competência do Estado. Eu posso colocar um fato gerador de um IPTU, que é competência do município. Tá bom? Então, cuidado. O Imposto Extraordinário Guerra, ele pode ser instituído usando fatos geradores de impostos que são compreendidos ou que não são compreendidos na competência da União. Ele pode utilizar qualquer das duas formas, tá? Tá bom? Esse aqui é um caso de bitributação autorizada. Na verdade, é bitributação e é também um bis in idem autorizado, tá? E é também um bis in idem tributário autorizado, tá bom? Ah, professor, o que é bitributação e o que é bis in idem tributário? Eu preciso saber esse conceito. Beleza, beleza. Vamos saber ele aqui agora, tá? Se liguem, olha, se liguem aqui no movimento. Vamos lá. Bis in idem tributário e bitributação tributária. Prestem atenção nisso aqui. Não errem coisa besta, coisa fácil, tá bom? Prestem atenção. Vamos lá. O que é o bis in idem tributário, pessoal? O bis in idem tributário é quando eu tenho, primeiro eu vou explicar, depois eu vou esquematizar. É quando eu tenho o mesmo ente tributante tributando o contribuinte duas vezes pelo mesmo fato gerador. Perceberam? Eu tenho um ente tributante tributando o contribuinte duas vezes pelo mesmo fato gerador. Vamos a um exemplo aqui. Então, tenho, por exemplo, o Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas ele tem competência para instituir o IPVA, certo? Ele tem competência para instituir o IPVA. Beleza? Qual é o fato gerador do IPVA? Fato gerador do IPVA, qual é? Olhem para o fato gerador. Fato gerador é ser proprietário de veículo automotor. Pronto, esse aqui é o fato gerador do IPVA. Então, todo mundo que é proprietário de veículo automotor vai ter que pagar IPVA, certo? Imagine aqui, então, que João comprou um carro. Comprou um carro. O Estado vai vir, o Estado do Amazonas vai vir e vai dizer, olha, João, você está me devendo IPVA, certo? Beleza, João vai pagar o IPVA. Mas imagina também que João comprou
um patinete elétrico, uma moto elétrica. Um patinete, vou botar moto não para não confundir. Mas imagina aqui que o João comprou um patinete elétrico. Um patinete elétrico. E aí o Estado do Amazonas vem e fala, olha, João, você me deve IPVA do veículo automotor, beleza? Mas eu criei aqui um outro imposto chamado de Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor Elétrico. Eu criei aqui o IPVAE, certo? Ou seja, e eu vou te tributar em relação ao patinete elétrico. Eu tenho dois impostos utilizando o mesmo fato gerador, certo? Eu tenho dois impostos utilizando o mesmo fato gerador para tributar a mesma pessoa. Isso aqui é o bis in idem, tá? Eu tenho um ente tributante, dois impostos utilizando o mesmo fato gerador para tributar a mesma pessoa, tá bom? Cuidado com isso aqui, tá? O que é a bitributação, professor? A bitributação, primeiro, eu tenho dois entes. Então, eu tenho aqui o Estado do Amazonas, de novo, e eu tenho a União. A União não. Eu tenho o município. O município de Manaus. E aí os dois resolvem tributar a pessoa que é proprietária de veículo automotor. Os dois resolvem tributar. O Estado do Amazonas por meio do IPVA e o município de Manaus cria lá um outro imposto, vou chamar aqui de Imposto à Propriedade de Veículo Automotor Municipal. Pronto. Um IPVAM. Pronto. Eu tenho aqui o IPVA do Estado. E eu tenho o IPVAM do município. Percebam que eu tenho dois entes tributantes, Estado e município, utilizando o mesmo fato gerador, ser proprietário de veículo automotor, para tributar a mesma pessoa. Ou seja, o João. O João comprou o carro, ele vai ter que pagar, nesse exemplo, o IPVA, e ele vai ter que pagar também o IPVAN, né? Que é o Imposto à Propriedade de Veículo Automotor Municipal, no meu exemplo aqui, tá? Isso não existe, tá bom? No meu exemplo. Então, pessoal, a diferença do bis in idem para a bitributação é a quantidade de ente tributante. Se eu tenho um ente tributante cobrando duas vezes, usando o mesmo fato gerador, certo? Eu tenho bis in idem. Se eu tenho dois entes tributantes utilizando o mesmo fato gerador, eu tenho bitributação. Cuidado, tá? Um ente tributante, bis in idem. Dois entes tributantes, bitributação. Cuidado com isso aqui, tá bom, pessoal? Não errem coisa besta. Então, como eu disse para vocês, aqui no slide anterior, o imposto extraordinário guerra, ele é... tá, deixa eu voltar aqui. A nossa Constituição não permite bis in idem e não permite bitributação, tá? Salvo as exceções trazidas por ela mesma, tá bom? Então, em regra, é possível bis in idem ou bitributação? Não, não é possível. Quais são as exceções? A primeira, eu estou trazendo aqui para vocês. O imposto extraordinário guerra, ele é uma exceção
de bis in idem, perdão, ele é uma exceção de bitributação, mas pode ser uma exceção também de bis in idem. Olha só, quando eu digo aqui para vocês, eu não, né? Quando a lei fala para vocês, a Constituição fala para vocês que eu posso instituir um imposto extraordinário compreendido na minha competência, então eu posso falar que eu tenho a União, certo? Lembrem que o imposto extraordinário de guerra é da União, tá? Eu tenho a União. A União tem competência para instituir o IR? Tem. O IR é competência da União, o imposto de renda, beleza? Mas aí nós estamos em guerra e a União resolve criar um imposto extraordinário. Ela vai lá e cria qual? Ela vai criar um dentro da sua competência. Então, ela vai criar o IR extraordinário. O IR extraordinário. Olha só, pessoal, eu tenho um ente tributante cobrando 2 vezes em cima do mesmo fato gerador. Isso aqui eu tenho bis in idem ou bitributação? Nós temos o bis in idem, tá? Mesmo ente tributante cobrando 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. Nós temos o bis in idem, tá? Beleza? Agora imagina outro exemplo. A União querendo criar um imposto extraordinário, porque está em guerra, certo? Ela vai lá e olha lá para o Estado e fala, rapaz, quer saber? Eu vou criar, lá no Estado tem IPVA, mas eu vou criar aqui um IPVA extraordinário. Extraordinário. Então, nesse caso aqui, eu tenho o Estado lá na ponta cobrando IPVA do contribuinte, certo? E eu tenho agora a União, por meio dessa competência extraordinária, cobrando também em cima do mesmo fato gerador, um IPVA extraordinário, em cima de ser proprietário de veículo automotor. Nesse segundo exemplo, nós temos 2 entes tributantes, Estado e União, cobrando em cima do mesmo fato gerador o contribuinte, certo? Nesse segundo exemplo, nós temos uma bitributação, tá? Então, como eu falei para vocês, em regra, a Constituição Federal não permite bitributação nem bis in idem, tá bom? Mas, há uma exceção, na verdade, há 2 exceções, né? A primeira é essa daqui, os impostos extraordinários. Imposto extraordinário, ele pode ser tanto uma exceção à bitributação, e provavelmente é o que vai cair na prova de vocês, como pode ser uma exceção ao bis in idem, tá bom? Cuidado. A segunda exceção a essa regra da bitributação e do bis in idem é a questão da renda auferida em outros países. Então, imagina, você tem uma renda, você trabalha na Argentina, por exemplo, e você recebe uma renda lá, mas você mora no Brasil, certo? Você recebe uma renda na Argentina e mora no Brasil. Quando você recebe aquela renda na Argentina, paga-se o imposto de renda, ou o equivalente ao imposto de renda lá na Argentina. Quando você vem para o Brasil e declara isso na sua declaração de imposto de renda, você vai pagar o imposto de renda brasileiro também. Então, você está sendo tributado 2 vezes, tá? Na prática, isso é um exemplo teórico, tá? Mas na prática, existem acordos de comércio que impedem essa bitributação, né? Por meio desses acordos, ou é tributado no país onde prestou o serviço, ou é tributado no país de residência, tá? Mas a doutrina traz também esse exemplo, é importante eu trazer para vocês. Mas digo de verdade, se for cair na prova, uma exceção à bitributação ou ao bis in idem, vai cair a questão do imposto extraordinário guerra, tá bom, pessoal? Não erre, coisa fácil, beleza? Vamos avançar aqui, então. Vamos lá. Taxas, olha as taxas aparecendo aí. Falamos tantos dela, resolveram aparecer. Pessoal, as taxas estão previstas lá no artigo 145 da Constituição, tá? Primeira característica da taxa, ela é um tributo contraprestacional. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Para que o contribuinte possa pagar a taxa, ele precisa receber uma prestação do Estado, tá bom? Para que o contribuinte possa pagar a taxa, ele precisa receber uma prestação do Estado, tá? Beleza? Então, ele é um tributo contraprestacional e retributivo, tá? Ao pagar a taxa, o Estado devolve um serviço específico e divisível, ou seja, direcionado a um determinado contribuinte.
A taxa ela pode ter dois fundamentos. Ou ela é uma taxa em razão do poder de polícia, ou ela é uma taxa em razão do serviço público, tá? Professor, como é que é essa taxa em razão do poder de polícia? A taxa em razão do poder de polícia é uma taxa decorrente da fiscalização do Estado. Então, você paga uma taxa para que o Estado possa te fiscalizar, tá bom? Cuidado com isso aqui, tá? Essa fiscalização, professor, ela precisa efetivamente ocorrer? Não, tá? A fiscalização do Estado não precisa efetivamente ocorrer para que você seja cobrado da taxa. Basta que exista um órgão fiscalizador, tá bom? Existindo o órgão fiscalizador, entende-se que essa fiscalização ela ocorre mesmo que tacitamente, tá? Então, nesse caso, você pode ser cobrado sim da taxa. Professor, a taxa em razão de polícia, ela precisa ser específica e divisível? Não. Específica e divisível é somente para a taxa em razão do serviço público, tá? Taxa em razão do poder de polícia não precisa ser específica e divisível, tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá. E a taxa em razão do serviço público? Essa sim, para que o ente tributante possa me cobrar, ele precisa mostrar qual é o serviço que ele está realizando para mim e ele precisa demonstrar para quem ele está realizando esse serviço. Ou seja, ela precisa ser específica. Vem cá, qual o serviço que você vai realizar? Ah, eu vou realizar um serviço cartorário. Beleza. Você sabe para quem você vai realizar esse serviço? Sei, eu estou realizando esse serviço para o João, eu estou realizando esse serviço para a Maria. Ah, então vou cobrar a taxa do João e da Maria. Olha só um caso interessante. Tentaram criar a chamada taxa de iluminação pública, tá? Tentaram criar a chamada taxa de iluminação pública. Preste atenção nisso aqui, tá? Tentaram criar. E aí, qual era a ideia? Olha, nós vamos prover a iluminação pública de uma rua e os moradores daquela rua vão pagar a taxa de iluminação pública. Mas vem cá, é somente os moradores que utilizam aquela rua ou outras pessoas podem utilizar? Como é que eu vou saber a quantidade de serviço prestado para cada morador para que eu possa mensurar essa taxa? Tá bom? Então, tiveram esses problemas. E aí essa taxa não vingou, porque seria inconstitucional, porque não respeitaria a questão da especificidade e da divisibilidade que tem que ter nas taxas, e resolveram criar, e aí vocês podem olhar na conta de vocês de luz, a chamada COSIP. COSIP, de competência dos municípios, tá? De competência dos municípios. A chamada COSIP, que é a contribuição social para a iluminação pública, que nada mais é do que uma contribuição que você paga para ter iluminação pública na sua rua. Tá? Como ela não é uma taxa, ela não precisa carregar essas características da especificidade e da divisibilidade. Beleza, pessoal? Cuidado com isso, tá? Taxa precisa ser específica e divisível, tá bom? Vamos aqui agora algumas informações importantes em relação à taxa. Vamos lá, o artigo 145, parágrafo 2º, vai dizer que, olha, as taxas não podem ter a base de cálculo própria dos impostos, tá? Cuidado com essa informação, porque nós temos uma súmula, a súmula 595, perdão, a súmula 29, súmula vinculante 29, que vai complementar essa informação. Olha só, as taxas não podem ter base de cálculo própria dos impostos. Você tem que ler esse artigo aqui com o seguinte entendimento. Não pode ter a mesma base de cálculo, idêntico, tá? Não pode ser idêntico, não pode ser igual. Eu posso ter um elemento ou outro da base de cálculo? Posso, mas não pode ser igual. Se for igual, essa taxa vai ser inconstitucional, tá? Olha só, a súmula 595 vai dizer, olha, é inconstitucional taxa municipal de conservação de estradas e rodagens cuja base de cálculo seja idêntica, olha que idêntica, ao ITR. O ITR é um imposto, né? Imposto Territorial Rural.
Então, não posso ter uma taxa em que a base de cálculo seja idêntica. E essa é a palavra que vocês vão gravar. Idêntica. Professor, eu posso criar uma taxa em que a base de cálculo tenha um ou mais elementos do imposto? Posso, tá bom? Mas se for idêntica, eu não posso criar, tá? A súmula vinculante 29 vem complementar todo esse raciocínio. Vem dizer que, olha, é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a outra base. De novo, pessoal, não errem, tá? Taxa pode ter um ou mais elementos da base de cálculo de imposto? Pode. Mas a base de cálculo da taxa pode ser igual, idêntica à base de cálculo do imposto? Não pode, tá? Cuidado com isso, beleza, pessoal? Vamos avançar aqui, então. Pode ser cobrada a taxa do lixo, professor? Isso aqui foi uma discussão que gerou muito problema na época, mas hoje está pacífico, tá? Súmula vinculante 19, se é vinculante do STF, você pode sim cobrar a taxa do lixo. E aí as questões da prova do OAB sempre vão trazer um problema no seguinte sentido. Olha, o morador mora em determinado município que tem taxa do lixo e ele passou 6 meses fora de casa, certo? 6 meses sem utilizar, então melhor, ele não utiliza do serviço, ele mesmo recolhe o lixo dele, ele faz a separação, ele vai lá e descarta de forma correta, ou seja, ele não gera resíduo. Esse morador tem que pagar a taxa do lixo? Tem, tá, pessoal? Tem. Cuidado com as questões da prova da ordem. Tem que pagar a taxa do lixo, tá? Não importa. A utilização é compulsória. Se o serviço está à disposição, ele tem que pagar, por mais que ele não utilize do serviço. Beleza? Porque o serviço está à disposição. Vamos lá. Serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa? Acabamos de ver que tentaram fazer isso, mas por não respeitar a questão da divisibilidade e da especificidade, isso não vingou e acabaram criando a chamada COSIP, tá bom? Dê uma olhada lá na súmula vinculante 41 também, que vai dizer justamente isso, tá? Professor, taxa e preço público são a mesma coisa? Taxa e preço público são a mesma coisa? Sim ou não? Deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Opa! Taxa e preço público, pessoal, será que são a mesma coisa? O que vocês acham? Respondem para mim. Taxa ou preço público é a mesma coisa? Vamos lá, pessoal. Voltando aqui a compartilhar, então. Olha só, preste atenção aqui, tá? Falamos, então, já que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado via taxa. Comentamos isso aqui no slide anterior, certo? Confirmando esse nosso entendimento, nós temos a súmula vinculante 41, que vai dizer justamente isso. Olha, serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por quê, professor? Porque você não tem como mensurar a questão da especificidade e a questão da divisibilidade. Ou seja, no serviço de iluminação pública, você não consegue ver a quantidade de serviço que o Estado está prestando e nem quem são as pessoas que estão se beneficiando desse serviço. Então, por isso, não pode ser cobrado mediante taxa, tá? E aí, como eu expliquei no slide anterior, os municípios resolveram, então, cobrar mediante uma contribuição, que é a contribuição chamada de COSIP, tá? Contribuição Social para a Iluminação Pública, tá? De competência do município e, consequentemente, também do Distrito Federal, porque ele acumula as competências estaduais e municipais, tá bom? Pessoal, diferença entre taxa e preço público, tá? Muito cuidado com isso aqui, tá bom? É muito comum a gente confundir a taxa com preço público. A taxa, ela é decorrente do direito tributário, ela precisa ser instituída por lei e ela está sujeita aos princípios tributários, a todas as regras tributárias, tá? Ela é compulsória, beleza? O preço público não. O preço público, ele não está atrelado ao direito tributário, ele é do direito civil, tá? Está ligado aos contratos de concessão de serviço público, beleza? E ele não é compulsório, você só paga se você utilizar aquele determinado serviço público, tá? Não está
afeto aos princípios tributários, não precisa ser instituído por lei, normalmente ele é instituído por um contrato de concessão, beleza? Então, muito cuidado com isso. Taxa, direito público, está sujeito aos princípios tributários, é direito tributário, é compulsório, não pagou, você é executado, o pagamento é obrigatório. Preço público está sujeito, ele advém dos contratos de concessão, direito administrativo, o pagamento é se você utilizar aquele serviço público, não é compulsório, não está sujeito aos princípios tributários, não precisa ser instituído mediante lei. Ele é instituído mediante um contrato de concessão pública, tá? Professor, me dá um exemplo de preço público? Dou sim. O contrato de concessão para transporte de passageiros no município, né? Nós temos aqui os ônibus que levam passageiros de um lado para o outro, de um bairro para o outro. Isso, a competência para transporte de passageiros é municipal. O município não tem condições de realizar, contrata uma empresa por meio de um contrato de concessão, e esse valor que a gente paga, essa tarifa, né, a taxa, o preço público também é conhecido como tarifa, essa tarifa de transporte é o nosso preço público, que você paga somente se você utilizar aquele transporte público, tá? No nosso exemplo. Não é compulsório, porque você paga somente se utilizar, não advém da lei, não é uma lei que cria essa tarifa, é um contrato de concessão e não está sujeito aos princípios tributários. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar, então. Professor, beleza, entendi. Como é que fica, então, a questão do pedágio nessa situação? Pedágio, ele é taxa ou ele é preço público? E aí, pessoal, como é que fica? Bom, já teve essa discussão, pessoal, há muito tempo, tá? Há muito tempo houve essa discussão se pedágio era taxa ou preço público, e aí nós tínhamos uma primeira tese. Eu vou trazer as teses, depois eu vou trazer um entendimento para a prova, tá? Nós tínhamos aqui uma primeira tese, que dizia o seguinte, olha, se a utilização daquele serviço for compulsória, será uma taxa. Se não for compulsória, será preço público. E como é que eu sei que um pedágio, né, que é aquele valor que você paga por transitar determinada avenida, determinada rodovia, se aquele pedágio ele é compulsório ou não? Aí o STJ chegou à seguinte conclusão, olha, se houver vias alternativas que cheguem ao mesmo caminho daquela via do pedágio, esse pedágio é preço público. Se não houver vias alternativas, ou seja, o motorista ele é obrigado a passar pelo pedágio, esse pedágio vai ter natureza de taxa, tá? Então, essa foi uma primeira tese encampada. Hoje, essa tese caiu por terra, não prevalece mais, tá bom? Mas nós tivemos aqui uma segunda tese em relação a isso, que trouxe a seguinte ideia. Olha, se o pedágio for administrado, diretamente pelo ente público, será taxa. Se for por meio de um contrato de concessão, será preço público, tá? Essa tese hoje não faz muito sentido, por quê? Porque hoje todos os pedágios, todos os pedágios são administrados por meio de contratos de concessão. Então, nesse caso, hoje, para a sua prova, o pedágio vai ser considerado uma tarifa, tá? Um preço público. Então, cuidado. Professor, pedágio é taxa? Hoje, para a sua prova, seu exame de ordem, você não vai considerar pedágio como taxa, você vai considerar pedágio como uma tarifa decorrente de um contrato de concessão entre o poder público e a esfera privada, tá bom? Então, pedágio é um preço público ou tarifa, beleza? Tranquilo, para a sua prova, leve essa informação, tá? A súmula 667 do STF vai dizer o seguinte, ó, viola a Constituição e a garantia do acesso à jurisdição, taxa judiciária, que é calculada sem limite sobre o valor da causa. Pessoal, a taxa como um todo, né, ela tem que guardar uma certa proporcionalidade, uma certa razoabilidade com o serviço que vai ser prestado. Lembra que eu falei para vocês? Olha, a taxa, ela é vinculada porque você só paga se o Estado prestar determinado serviço e, da mesma forma, a destinação dela vai ser para fazer frente, para cobrir os gastos que o Estado teve para te prestar aquele serviço. Então, ela tem que ser proporcional ao serviço que foi prestado. Ela nem pode ser
muito alta, porque vai inviabilizar a prestação do serviço, nem pode ser muito baixa, porque o Estado não vai conseguir repor e prestar esse serviço para mais pessoas. Então, ela tem que ser proporcional, ela tem que cobrir os gastos que o Estado teve com você na prestação do serviço, tá bom? Então, ela não pode ser desproporcional. Beleza, pessoal? Súmula 545, olha, preços de serviços públicos e taxas não se confundem, como eu acabei de falar. Uma coisa é a taxa, outra coisa é o preço público, tá? São duas coisas diferentes. Uma coisa é a taxa, outra coisa é a tarifa, preço público. Porque estas, vamos lá, porque estas diferentemente daquelas, são compulsórias, ou seja, as taxas são compulsórias e têm sua cobrança vinculada à prévia autorização orçamentária em relação à lei, que as instituiu. Como eu acabei de falar, as taxas, elas decorrem do direito tributário, elas são compulsórias, elas são instituídas por lei. O preço público não, o direito privado é instituído por meio de um contrato de concessão pública, não é compulsório, você só paga se você efetivamente utilizar aquele serviço. Beleza? Tranquilo aqui? Vamos avançar. E a nossa próxima espécie tributária é a chamada contribuição de melhoria. Eu trouxe aqui um pouco do histórico da contribuição de melhoria, né? Surgiu na Inglaterra, na época em que eles estavam reformando, na verdade era drenando, né? A Inglaterra realizou uma obra de grande porte com um enorme dispêndio de dinheiro para sanear e retificar as margens do rio Tamisa, né? Então ela surgiu na Inglaterra, só uma questão histórica aqui. Mas o que é, então, a contribuição de melhoria? Pessoal, nos termos do artigo 145, inciso 3º da Constituição, vocês vão ver que a contribuição de melhoria é uma espécie tributária vinculada quanto à sua arrecadação, a sua incidência, perdão, ela é vinculada enquanto à sua incidência, ou seja, eu só posso cobrar se eu realizar determinado serviço. E ela é vinculada também quanto ao destino desse dinheiro, porque esse dinheiro tem que ir para uma caixinha certa, uma caixinha já prevista na própria contribuição de melhoria, tá bom? O que seria, então, a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é uma espécie tributária em que, quando o ente tributante, que pode ser, lembra que a competência dela é comum, então pode ser tanto a União, Estados, DF, municípios, tá? Todos eles podem instituir a contribuição de melhoria, porque a sua competência é o quê? É o quê? A competência é comum, tá? Então, sempre que a União, Estados, DF ou municípios realizarem reforma e que realizarem obras e que dessas obras ocorram valorização imobiliária, eles estão autorizados a cobrar a chamada contribuição de melhoria. Então, vamos lá. Quais são os requisitos para que eu cobre contribuição de melhoria? Obra, mais a valorização imobiliária. Obra mais a valorização imobiliária. Tá bom? Então, preste atenção, pessoal. Contribuição de melhoria são 2 requisitos para que o ente tributante, estados, União, DF ou municípios, possa cobrar do seu contribuinte. Valorização mais, a obra realizada, mais a valorização imobiliária, tá bom? Prestem atenção nisso. Então, pessoal, percebam, tá? 2 requisitos. Obra mais valorização imobiliária. Imobiliária, tá? Agora vamos voltar aqui para o nosso slide. Vamos entender aqui. Vou jogar aqui para cima. Então, são 2 requisitos. Para que o ente tributante possa cobrar a contribuição de melhoria, precisa ocorrer a obra e a valorização imobiliária, beleza? Lembrando, contribuição de melhoria é competência comum. União, Estados, DF e municípios podem instituir a contribuição de melhoria, beleza? Tranquilo? Professor, existe algum limite para que o Estado possa me cobrar essa contribuição de melhoria? Em outras palavras,
Será que ele pode cobrar o valor que ele quiser? Vamos lá, ele realizou a obra, teve a valorização imobiliária e ele me cobra um valor absurdo. Não existe nenhum limite que possa regular essa atividade do Estado? Existe sim, tá? A contribuição de melhoria, ela é limitada de duas formas, tá? É a chamada teoria ou sistema do duplo limite. Nós temos o que a gente chama de limite geral ou limite total, e nós temos o limite individual, tá? Ela tem que ser balizada, o valor a ser pago tem que ser balizado nesses dois limites. O que é o limite total e o que é o limite individual? O limite total é o custo total da obra. Então, imagina que o município de Manaus realizou uma obra em determinada região e ele gastou naquela obra 10 milhões de reais, certo? O município de Manaus realizou uma obra em determinada região da cidade e ele gastou 10 milhões de reais. As casas que estavam no entorno da obra, todas tiveram uma valorização imobiliária, ou seja, todas passaram a valer mais, certo? E aí, qual é o valor que o município vai ter que cobrar? Bom, ele vai ter que primeiro ver, olha, eu gastei 10 milhões, então tenho que repor esses 10 milhões. Então, eu vou dividir de maneira equivalente para todas aquelas casas que tiveram a valorização imobiliária. Esse é o limite geral. Em cada casa, eu preciso ver qual foi o percentual de valorização. Olha, cada casa ali, na média, valorizou 1%, 1,5%. Então, a cobrança individual não pode superar esse valor de valorização do imóvel, tá? Esse é o chamado limite individual, beleza? Deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês. Um esquema aqui para vocês. Manter isso aqui rapidinho. Trazer aqui um caso prático aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Como eu falei aqui, vamos lá. O município de Manaus, então Manaus, realizou uma obra, imagina que em determinada região da cidade, realizou uma obra lá de drenagem de igarapés, certo? Existia aqui um igarapé no meio, foi lá e fez a drenagem dos igarapés. Aqui, no entorno, existiam várias casas, certo? Imagina que existiam várias casas. O custo total da obra, o custo total da obra foi de 100 mil reais. Foi de 100 mil reais, certo? Cada uma das casas, foi feito um estudo, cada uma das casas, na média, valorizou 5% do seu valor, certo? Tiveram a valorização de 5%, beleza? Então, o limite geral ou limite total é que, quando eu for cobrar de cada casa, esse valor, a soma dos valores, não pode ultrapassar o gasto total da obra. No meu exemplo, 100 mil reais, certo? Da mesma forma, eu não posso cobrar de uma maneira que cada pessoa pague mais do que 5% do valor do seu imóvel, porque foi a valorização que eles tiveram. Esse aqui é o limite específico. O 5% é o limite específico. Então, perceba, o Estado ele vai ter que fazer um estudo para verificar quanto cada contribuinte vai ter que pagar. Então, ele fica limitado a duas coisas. Primeiro, ele fica limitado ao chamado limite geral ou limite total. A soma de todos os pagamentos não podem ser superior ao que foi gasto com a obra. Limite total.
Da mesma forma, eu preciso olhar quanto houve de valorização naqueles imóveis, tá? Se foi 1%, 2%, 3%, esse valor de valorização vai ser o limite que cada contribuinte vai pagar, porque eles também não podem pagar mais do que a valorização que eles tiveram, sob pena de estar acontecendo o chamado enriquecimento ilícito, tá? Então, cuidado. Contribuição de melhoria, nós temos o chamado limite geral ou limite total e o limite individual da obra, tá? Fiquem espertos em relação a isso, porque cai muita questão de contribuição de melhoria. Tranquilo? Vamos embora, então. Algumas coisas de jurisprudência sobre contribuição de melhoria, tá? Primeiro, recapeamento de asfalto. Posso cobrar contribuição de melhoria por recapeamento de asfalto? Não, tá? Vocês vão ver aqui que o STF já decidiu isso várias vezes. Recapeamento de via pública já asfaltada não pode gerar a contribuição de melhoria, tá? Não pode gerar a chamada contribuição de melhoria, tá bom? Por outro lado, se for uma pavimentação asfáltica, ou seja, naquela rua não tinha asfalto, era rua de barro, de terra, e o ente, seja ele Estado, DF ou municípios, ou a própria União, resolverá asfaltar aquela rua, aí, nesse caso, sim, eu posso cobrar a contribuição de melhoria, desde que tenha ocorrido a chamada valorização imobiliária. Lembrem, são dois requisitos, obra mais a valorização do imóvel, beleza? Então, recapeamento, não se cobra contribuição de melhoria, porque é uma mera manutenção. Agora, se for colocar o asfalto, a pavimentação asfáltica, nesse caso, é autorizado sim a cobrança da contribuição de melhoria, tá bom? Fiquem ligados aqui em relação aos limites, tá? O limite geral ou o limite total e ao limite individual, tá? Não pode ultrapassar esses dois limites, beleza? Avancei aqui. Empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório está previsto lá no artigo 148 da nossa Constituição, e ele vai dizer o seguinte, olha, a União, mediante o quê? Mediante lei complementar, olha aí, uma espécie definida por lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Para quê? Nós temos duas fundamentações para o empréstimo compulsório. Primeira, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de quê? De calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, tá bom? Perceba que o empréstimo compulsório, para ser criado, precisa ser por lei complementar, certo? E o primeiro fundamento tem que estar ocorrendo uma calamidade pública, uma guerra externa ou sua iminência, tá bom? Segunda hipótese, no caso de investimento público de caráter urgente e de caráter relevante, de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153B. O que é o 153B, que nós vamos ver lá na frente ainda, mas só para adiantar. É o princípio da anterioridade do exercício financeiro. Do exercício financeiro, tá? Preste atenção nisso aqui. Então, o empréstimo compulsório, ele tem duas fundamentações. Ou vai ser para calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e nesse caso, percebam que a lei não amarra que ele precisa respeitar algum princípio da anterioridade, tá? Então, ele é criado e cobrado imediatamente. 2, ou no caso de investimento público de caráter urgente e relevante, e nesse caso, nessa hipótese, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, porque ele tem que respeitar a regra do artigo 153B. Cuidado com isso aqui, tá? Não coloque as duas hipóteses no mesmo bolo, no mesmo conjunto, tá? Lembrem-se que uma não respeita nenhuma anterioridade, pode ser cobrada imediato, e outra, a do 2, precisa respeitar a anterioridade do exercício financeiro, ou seja, é criado e só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, tá? Parágrafo único. Para aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório, será vinculada a despesa que fundamentou sua instituição, ou seja, tudo que for arrecadado via empréstimo compulsório
não está livre, não pode ser utilizado onde o executivo quiser. Não, tem que ser utilizado para aquela situação em que fundamentou o empréstimo compulsório. Olha, o empréstimo compulsório por conta de uma calamidade pública. Então, o dinheiro tem que ser para atender a calamidade pública. É um empréstimo compulsório por conta de um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, o empréstimo compulsório tem que ser para fazer frente a esse investimento público, tá? Não é quanto à destinação não vinculado, ele é vinculado quanto à destinação, beleza? O STF já decidiu isso, né? E a ideia do empréstimo compulsório nos traz isso, que esse dinheiro tem que ser devolvido, tá? Tem que ser devolvido de forma corrigida, tá? Professor, com quanto tempo esse dinheiro tem que ser devolvido? Aí a lei que criar o empréstimo compulsório é que vai trazer essas regras de devolução. A Constituição não fala, o CTN não fala sobre isso, tá? A lei que criar, a lei que institui o empréstimo compulsório vai dizer que em quanto tempo esse dinheiro vai ser devolvido, mas o STF já disse, tem que ser devolvido de maneira corrigida, tá? Tem que haver a correção monetária, beleza? Qual o prazo para a devolução do empréstimo? Já falei a lei que vai dizer. Cuidado com a súmula 418, tá? Peguem ela aí, dêem uma lida nela. Vocês vão ver que ela vai dizer que o empréstimo compulsório não é tributo, tá? Essa súmula ela é antes da Constituição Federal, tá? E antes da Constituição, lembra que eu disse para vocês que a gente adotava uma tripartição dos tributos? Lembra que eu falei para vocês? E aí, antes da Constituição, o STF entendia que empréstimo compulsório não era tributo, porque nós vimos lá na aula anterior que para o tripartite, para o conceito tripartite, tributo era apenas impostos, taxas e contribuições, tá? O empréstimo compulsório não entrava na classificação de tributo. Essa súmula está superada, tá bom? Cuidado quando vocês forem ler ela, ela está superada, só trouxe aqui só para vocês realmente tomarem um cuidado na leitura, beleza? Nós não aplicamos o entendimento dessa súmula. Beleza, pessoal? Vamos embora. Contribuições. Vamos falar aqui de maneira rápida das contribuições. As contribuições, elas estão previstas, né? As contribuições estão previstas no artigo 149 e 149A, são as contribuições para a Seguridade Social, tá? Aí nós temos as contribuições especiais, são as contribuições sociais, a CID, né, que nós vamos ver ela, acho que na próxima aula, a contribuição de intervenção no domínio econômico, e nós temos as chamadas contribuições profissionais, que são aquelas que os conselhos regionais e conselhos federais cobram. O Conselho Regional de Medicina cobra lá uma contribuição da pessoa que é filiada àquele conselho. Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Federal de Estatística, enfim, cobram das suas categorias profissionais, tá bom? Beleza? As contribuições, elas são de competência da União, tá bom? A regra é que as contribuições são de competência da União, beleza? Competência da União. Essa aqui é a regra. Professor, nós temos alguma contribuição que a competência é diferente? Sim. Nós temos a contribuição para a seguridade dos servidores. Essa competência é comum a todos os entes, tá? É a competência prevista lá no parágrafo 1º do artigo 149, tá bom? É uma competência que é comum a todos os entes, em que os estados, o DF e os municípios poderão instituir essa contribuição cobrada de seus servidores, tá? De seus servidores, cuidado com isso aqui, tá? De seus servidores, para o custeio em benefício dos próprios servidores do regime previdenciário de que trata o artigo 40 também da Constituição, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores da União. Beleza? Então, essa é a única contribuição que é a competência comum. Todas as demais, a competência da União. Beleza? Tranquilo? Avancei. Professor, como é que ficou a situação da contribuição sindical lá do artigo 8º? Lá do artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal. Vocês lembram lá no artigo 8º que nós temos ainda lá prevista, né, a chamada contribuição sindical. Pessoal, não confunda, tá? Nós temos a contribuição sindical, também chamada, inclusive na própria CLT, ela é chamada de imposto sindical.
tá? Imposto sindical. Imposto sindical. E nós temos a contribuição confederativa. Confederativo. Vocês estão estudando direito do trabalho? Estão afiados nisso aqui, tá? Professor, o que é uma contribuição, o que é outra? A contribuição confederativa, essa daqui, ela é aquela contribuição que o associado do sindicato paga. Então, eu sou associado a determinado sindicato, eu pago essa contribuição todos os meses, porque eu quis voluntariamente me associar a esse sindicato, tá bom? Então, essa é a contribuição confederativa, é aquela que os associados vão pagar, tá bom? De forma voluntária, se associou, vai lá e paga para os associados ao sindicato. Não vou colocar associados, não, vou colocar para os sindicalizados. Para os sindicalizados. Sindicalizados. Tá bom? Então, essa é aquela contribuição que é voluntária. É paga, eu me sindicalizei, eu voluntariamente quis me sindicalizar, todo mês vai vir descontado no meu contra-cheque essa contribuição confederativa, tá? A contribuição sindical, também chamado por alguns de imposto sindical, era, perceba que eu estou colocando no passado, aquela contribuição em que, uma vez por ano, toda a categoria profissional tinha o desconto de um dia de trabalho no seu contra-cheque para fazer frente à luta sindical. Então, por mais que eu fosse sindicalizado ou não, uma vez por ano, eu tinha um desconto de um dia de trabalho do meu contra-cheque para pagar a chamada contribuição sindical, isso nos termos do artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal. Tranquilo? Por que eu trouxe aqui? E aí, nesse entendimento, ela era realmente considerada uma contribuição tributária, obrigatória, tá bom? Só que com a reforma trabalhista, né, agora de 2017, teve uma mudança. Essa contribuição sindical, ela saiu da condição de ser obrigatória para facultatividade. Lá nos termos do artigo 579 da CLT, tá? Lá nos termos do artigo 579 da CLT, vocês vão ver que ela não é mais obrigatória. Ela precisa ser autorizado pelo profissional daquela categoria a ter o desconto, tá? Então, na prática, como é que funciona? O sindicato se reúne e eles deliberam, olha, a categoria autoriza que a gente desconte um dia de trabalho de todos os profissionais, aí, autorizamos, beleza. Aí, a partir disso, vai haver os descontos, tá? Tá bom? Antes não precisava disso, era automático o desconto, todo profissional, se estivesse sindicalizado ou não, ele sofria esse desconto de um dia de trabalho uma vez por ano, tá? Por isso que era considerada uma contribuição, porque era compulsória, era obrigatória, era instituída por lei, tá bom? Agora é instituída por lei, estava prevista na CLT, a lei era CLT, tá? Agora, com a reforma com a reforma da legislação trabalhista em 2017, essa contribuição deixa de ser uma contribuição tributária e passa a ser voluntária. Precisa haver a deliberação da classe decidindo se autoriza o desconto ou não autoriza o desconto. Ou seja, tira a obrigatoriedade, se tira a obrigatoriedade, deixa de ser tributo, porque vocês lembram que lá nos termos do artigo 3º do Código Tributário, tributo ele é compulsório. Se não é mais compulsório, não é mais tributo. Tranquilo? A nossa última contribuição é a COSIP, que nós já falamos aqui algumas vezes, né? Que é a contribuição social para iluminação pública. Competência dessa contribuição. Competência dos municípios e do Distrito Federal dentro da sua competência municipal. Então, quem tem a competência para criar, para instituir essa contribuição são os municípios. O DF tem também, porque, como eu já disse, ele acumula as duas competências, a estadual e a municipal. Tá? Lembrem-se que essa
contribuição, ela não é originária da CF, tá? Da Constituição. Ela surgiu com a emenda constitucional número 32 número 39 de 2002, tá? Ela não é originária da Constituição. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos avançar aqui. E agora o nosso mnemônicozinho, tá? Eu falei para vocês na aula passada, e falei algumas vezes nessa aula, que o tributo, imposto, taxa, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório, ele sempre vai ser criado, na verdade, ele é criado em regra por lei ordinária. Mas nós vimos aqui ao longo dessa aula que existem alguns tributos que serão criados por meio de lei complementar. Quais são eles? Contribuição social residual da União, certo? Lá do artigo 149. Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, o famoso IGF, e o imposto residual da União. Essas 4 espécies tributárias são as espécies tributárias que devem ser criadas, devem ser instituídas por meio de lei complementar. Então, vocês gravem aí o mnemônico, tá? Que é o CGI, certo? Contribuição social residual, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e o imposto residual da União. Não errem coisa fácil. Isso aqui, toda a prova bate e volta, cai uma questãozinha dessa, trazendo uma espécie tributária dessa aqui, perguntando se é lei ordinária ou se é lei complementar. E aí eu vejo muito aluno errando coisa fácil, tá? Então, decorem essas hipóteses aqui e vejam que isso aqui é muito tranquilo para vocês matarem essa questão. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui. Então, já finalizamos o assunto, vamos agora para as nossas questões comentadas, tá? Peguem um caderno, caneta, vá de meco e vamos responder aqui essas questões. Beleza? Avancei aqui, tá? Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Vamos lá. OAB 2019, exame 29. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte e considerando ainda severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória que institui empréstimo compulsório para as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sobre a constitucionalidade da referida tributação, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Vocês viram que... Vou esse aqui para cá. Vocês viram que a União, diante de um grave desastre natural que atingiu toda a região norte, instituiu, mediante medida provisória, o empréstimo compulsório. Primeira pergunta que eu faço a vocês: o empréstimo compulsório é lei complementar ou lei ordinária? Cuidado, tá? Nós vimos aqui nas aulas que o empréstimo compulsório é instituído por meio de lei complementar. Lembram lá do CGI? É o E do CGI, tá? Lei complementar. E vocês sabem, lá das aulas de direito constitucional, que toda vez que tem lei complementar, eu não posso ter medida provisória. Por quê, professor? Porque medida provisória não pode regular matéria de lei complementar, nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, tá? Artigo 62 da CF. Deem uma lida lá que vocês vão ver que medida provisória não pode regular matéria destinada à lei complementar. Então, sabendo disso, eu já sei agora de cara que, olha, esse empréstimo compulsório, por ser instituído por lei complementar, ele não poderia ser criado por medida provisória. Sabendo disso, vamos para as questões. A alternativa A. O empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Pode sim, tá? Despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública pode, é o nosso artigo 148, inciso 1 da CF, tá bom? Então, falar que não pode está errado, tá? Torna o item aqui errado, tá bom? Vamos lá. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição Federal de 88 que medida provisória trate do mesmo assunto. Opa, me parece corretíssima essa alternativa. Vamos ver as outras? Nenhum tributo pode ser instituído por medida provisória.
Opa, nenhum tributo, não. Os tributos que são instituídos por meio de lei ordinária podem ser criados por medida provisória, tá bom? Então, falar que nenhum tributo está errado. Vamos ver aqui a última alternativa. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, ok, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória. Não porque empréstimo compulsório é afeto à lei complementar. Somente lei complementar pode criar empréstimo compulsório. E, se é por lei complementar, eu não posso criá-lo por meio de medida provisória. Nesse caso, só resta para a gente a letra B de bola como a alternativa correta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos avançar, então. OAB 2018, exame 26. Vamos lá. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões que prestam serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Pessoal, eu falei para vocês, né? Olha, é possível a cobrança da taxa do lixo? É possível, desde que seja específica e divisível, desde que o ente tributante consiga demonstrar para quem ela está prestando serviço e qual a quantidade do serviço que ela está prestando. Beleza? Específico e divisível. É possível. Falei para vocês também que basta que o serviço esteja à disposição. Se o serviço está à disposição e o camarada não utiliza, ele pode ser demandado a pagar esse tributo. Tá bom? Então, com base nessas informações, vamos ver aqui a resposta correta, tá? Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Vamos ver aqui a nossa resposta correta. Letra A. Para isso aqui para cá. Letra A. Pode ser a taxa de um tributo contraprestacional, a não utilização do serviço pelo contribuinte retira o seu fundamento de validade? Não, tá? A não utilização do serviço pelo contribuinte não retira o seu fundamento de validade. Isso aqui torna o item errado. A coleta de lixo domiciliar nessas condições não configura a prestação de um serviço público específico e divisível, sendo inconstitucional. Está errado, tá? A alternativa não deixa claro que o serviço público não seria específico e divisível. E como a própria súmula do STF já disse que é possível a coleta de lixo, a taxa sobre a coleta de lixo, desde que seja específica e divisível, está tranquilo. Letra C. Por se tratar de um serviço público prestado à coletividade em geral, no interesse de saúde pública, seu custeio deve ocorrer por meio de recursos genéricos, auferidos com a cobrança de impostos. Não, a súmula do STF já disse, o STF, na verdade, já disse, por meio da súmula 19, súmula vinculante 19, que é possível a cobrança mediante taxa. Sobrando, então, para a gente a letra D, que vai dizer, olha, a cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Perfeito, tá? Se o serviço está lá, colocado à disposição dele, e ele não utiliza, ele pode ser, sim, demandado a vir pagar esse tributo. Beleza? Vamos avançar aqui, então. Próxima alternativa. O município Alfa, município, tá? Alfa, realizou obras nas praças públicas de determinado bairro, incluindo iluminação e arborização. Tais obras acarretaram a valorização imobiliária de dezenas de residências daquela região. Em decorrência disso, o município instituiu contribuição de melhoria. Sobre a contribuição em questão, segundo o CTN, assinale a alternativa correta. Então, é contribuição de melhoria o nosso tema aqui, tá, pessoal? Letra A. É inválida, pois deveria ter sido instituída pelo Estado beta e não pelo município. Aqui torna o item errado, tá? Eu falei para vocês que a contribuição de melhoria é um tributo comum. Estado, DF, municípios ou a União pode instituí-lo sem nenhum problema, tá? É comum a todos os entes. Isso aqui torna o item errado. Letra B. É válida, pois foi instituída para fazer face ao custo de obra pública do qual decorreu valorização imobiliária.
Me parece correta essa aqui, tá? Obra pública mais valorização imobiliária. É válida, mas deveria ter sido instituída independentemente da valorização dos imóveis contribuintes. Não. Nós sabemos que a contribuição de melhoria tem dois requisitos: obra pública mais valorização imobiliária. Letra D é inválida, pois deveria ter como limite individual o valor global da despesa realizada. Negativo, tá, pessoal? Valor global é limite geral e não limite individual, tá bom? Isso aqui torna o item errado. Restando, então, para a gente a letra B, que está redondinha, é o nosso gabarito, beleza? Vamos avançar aqui. Vocês perceberam que as questões, depois que você sabe o tema, as questões não são difíceis, as questões da prova do AB são tranquilas. O que falta é o quê? É você realmente tomar um pouco de cuidado com o tema, mas as questões da OAB não são difíceis em relação a direito tributário. Tranquilo? Vamos lá. OAB 2017, exame 22. O município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, com sede no referido município, no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa, sobre a hipótese apresentada na alternativa correta. Pessoal, muito cuidado com isso aqui, tá? Eu vejo muita gente errar essa questão por uma besteira, por uma palavrinha que, às vezes, na leitura rápida, ela deixa escapar. As igrejas e templos de qualquer culto possuem a chamada imunidade, tranquilo? Imunidade, previstas lá no artigo 150 da Constituição. Imunidade. Só que a gente precisa tomar um cuidado, porque essa imunidade não é a imunidade de todos os tributos. É uma imunidade em face apenas dos impostos. É uma imunidade em face apenas dos impostos, tá? Ou seja, as taxas, elas são obrigadas a pagar. As contribuições, elas são obrigadas a pagar. O empréstimo compulsório, elas são obrigadas a pagar. As contribuições de melhoria, elas são obrigadas a pagar. Elas só não pagarão, por conta da imunidade prevista no artigo 150 da CF, os impostos, tá? Então, sabendo disso, vamos responder. As igrejas são imunes, portanto, não devem pagar a taxa instituída em relação ao município. Elas são imunes, sim, mas devem pagar porque a imunidade dela é em relação aos impostos, tá? Cuidado com isso. A taxa é inconstitucional, pois não é específica e divisível. A questão não trouxe essa informação de que ela não era específica e divisível, tá? O STF já disse, por meio da súmula vinculante 19, que taxa de lixo, ou pode ser cobrada taxa em relação ao serviço de público de coleta, remoção e tratamento de lixo. Perdão, beleza? Então, você dizer que ela não é específica e divisível, está errado. A taxa é inconstitucional, uma vez que os municípios não são competentes para a instituição de taxa. Pessoal, taxas e contribuição de melhoria, a competência é comum. União, estados, DF e municípios podem instituí-lo sem nenhum problema. Não existe a divisão de competência aqui, tá bom? Então, essa questão está errada por dizer que o município não é competente para criar a taxa. Essa questão está errada. A taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Faltou aqui um complemento, né? Não são imunes em relação à taxa, tá bom? Porque as igrejas são imunes em relação aos impostos, mas não são imunes em relação à taxa. Mas é a nossa alternativa correta aqui, tá bom? As outras estão piores. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar aqui. Nossa próxima questões. Próxima questão. Vamos lá. As taxas são tributos que têm por hipótese de incidência a atuação estatal. Tranquilo. Hipótese de incidência prevê sempre uma atuação estatal. Assinale a alternativa que corretamente delimite tal atuação nos termos da Constituição e da legislação tributária. Boa, vamos lá. Estamos falando de taxas, né? Taxas. Letra A.
O serviço público universal, ou iuti universe, podem ser custeados mediante taxas? Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Taxa, ela pressupõe que aquele serviço é específico e divisível. Específico e divisível. Então, eu não posso utilizar taxa para serviço público universal. A taxa eu vou utilizar para serviço público iuti singuli, ou seja, singular. Serviço público singular, tá? E não universal. Então, a questão está errada por conta dessa afirmação aqui dizendo que a taxa pode ser utilizada para serviço público universal, tá? Torna o item errado aqui. Vamos lá, letra B. Tanto os serviços públicos iuti universe como os iuti singuli, também chamados de singulares, na medida em que são mensuráveis e divisíveis, podem ser custeados mediante taxa. Não, isso aqui está errado. Letra C. Somente os serviços públicos específicos podem ser, por serem de utilização individual e mensurável, podem ser custeados mediante taxa de serviço, ocorrendo mesmo com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis. Pessoal, até aqui a questão me parece correta. Mas eu falar que ocorre o mesmo para os atos de polícia, que esses devem ser específicos e divisíveis, está errado. Então, eu falei com vocês que o artigo 145, ele vai trazer lá a competência da taxa, e um dos incisos vai falar para o poder de polícia e para o serviço público específico e divisível. Poder de polícia, a taxa do poder de polícia não precisa ser específica e divisível, tá? É somente a taxa para o serviço público, beleza? Então, aqui estaria errado você dizer que a taxa de polícia ou a taxa para o exercício do poder de polícia tinha que ser específica e divisível. Letra D. A atuação estatal suscetível de ser custeada mediante taxa é aquela que se refere indiretamente ao contribuinte, tal como uma obra pública que causa valorização imobiliária, aumentando o valor do mercado dos imóveis. Aqui está gritantemente errado, tá? Aqui está gritantemente errado, porque aqui ele trouxe o conceito de contribuição de melhoria, tá bom? Vamos rever de novo aqui. Vamos rever a letra C. Somente os serviços públicos específicos, por serem utilizados individual e mensurável, beleza, podem ser custeados mediante taxa de serviço, tranquilo. Ocorrendo o mesmo com os atos de polícia, que devem ser específicos e divisíveis para serem custeados mediante taxa de polícia. Pessoal, para mim, essa questão tinha que ser anulada, tá? Mas essa daqui está gritantemente errada, essa daqui está gritantemente errada, essa daqui está gritantemente errada. Se fosse para chutar uma, eu chutaria a letra C, mas para mim essa questão tinha que ser anulada, porque como eu não refiz essas questões antes, né, acabou me pegando de surpresa aqui também. Porque a questão do ato de polícia não precisa ser específica e divisível, tá? Gravem isso aqui. Mas para mim essa questão deveria ser anulada, ou se fosse para chutar, eu chutaria a letra C, mas correria atrás da anulação da questão. Vamos embora. Próxima questão. Com base no Sistema Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. Letra A. Letra A. A contribuição de melhoria é um tributo de competência exclusiva dos Estados Federados? Não, né? Nós vimos que a contribuição de melhoria, bem como as taxas, são de competência comum. União, Estados, DF e municípios podem instituí-los. Então, falar que é exclusiva dos Estados Federados torna a alternativa errada. As taxas podem ser instituídas pela União, pelos Estados, pelo DF e pelos municípios. Me parece correta essa questão, tá? O ICMS tem destinação orçamentária específica? O ICMS, ele é de imposto. E eu falei para vocês várias vezes na aula passada que o imposto, ele não é vinculado nem quanto à hipótese de incidência, nem quanto ao destino do dinheiro. Então, ele não tem destinação específica, tá? Pode ser utilizado de qualquer forma. Os impostos, letra D, têm por finalidade principal a intervenção do Estado na atividade econômica. Não. Os impostos têm por finalidade principal a arrecadação, tá? Alguns impostos, excepcionalmente, podem ter essa característica de intervenção do Estado na economia,
mas não é a regra, tá? A regra é que a função principal deles é que seja de arrecadação, tá bom? Então, nesse caso, a alternativa correta aqui é a letra B, bem tranquila, bem redondinha essa questão, tá? Próximo. José recebeu auto de infração pelo inadimplemento de determinado tributo, ou seja, não pagou o tributo, recebeu auto de infração, instituído por lei ordinária. José contesta a exigência fiscal sob o argumento correto de que o tributo em questão deveria ter sido instituído por lei complementar. A partir da hipótese apresentada, a cenário alternativa que indica o tributo exigido no referido auto de infração. Ou seja, qual tributo desses aqui precisa ser instituído por meio de lei complementar? Aí vocês precisam lembrar de quê aqui? Do CGI. Tá? Contribuição social residual, empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas e o imposto residual da União. Quais as alternativas aqui? Contribuição para o interesse da categoria profissional? Não. Contribuição de melhoria? Não. Contribuição na intervenção do domínio econômico? Não. Empréstimo compulsório é a nossa alternativa correta. Tá bom? E deixa eu voltar aqui. E a gente finaliza, pessoal, esse tempo, tá? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Leiam os artigos que eu trouxe, que eu comentei aqui nas questões, tá? Refaçam as questões e não esqueçam de ler o material de apoio que já está à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Cuidado com isso, não erre coisa fácil. Na próxima aula, nós iremos ver as chamadas limitações ao poder de tributar, iremos falar sobre princípios, sobre imunidades, princípios, imunidades, isenções, iremos falar vários temas, e são temas que são bastante recorrentes na prova da OAB de vocês, tá? Não esqueça, estamos com matrículas abertas para a nossa revisão final. Você que ainda não se matriculou, nos procure lá no www.anotaipreparatório.com.br ou no nosso Instagram, Anota aí Preparatório, que iremos ter o maior prazer em receber vocês, tá? Iniciamos agora, próxima semana, então venham conosco e seja aprovado ainda nesse exame de ordem, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu!